Não vá embora, por favor. Se você me deixar aqui, ele vai me matar. Essas foram as últimas palavras que ela conseguiu dizer antes de desmaiar nos braços dele. E naquele momento, José Mendes sabia que sua vida pacata e solitária tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Porque ali, desmaiada em seus braços, com o rosto roxo de pancadas e o vestido rasgado encharcado de chuva e sangue, estava uma jovem que ele nunca tinha visto antes. E a decisão que ele estava prestes a tomar ia mudar tudo. Esta é a história que você vai ouvir hoje, e eu garanto que ela vai mexer profundamente com o seu coração. Imagine a cena: uma noite de tempestade no interior do Brasil. Raios cortando o céu escuro, a chuva caindo forte sobre a terra vermelha. E ali, caída na porteira de madeira de uma fazenda isolada, uma moça ferida, assustada, fugindo de algo terrível. O homem que a encontra vive sozinho há 5 anos, desde que perdeu a esposa em um acidente trágico. Ele jurou nunca mais se aproximar de ninguém. Mas quando viu aquela jovem ali, indefesa e apavorada, algo dentro dele acordou. Algo que ele pensava estar morto para sempre. O que ele vai fazer? Por que decide arriscar tudo para protegê-la? E, principalmente, quem é essa moça e de quem ela está fugindo? Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. A fazenda de José Mendes ficava no fim da estrada de terra, depois de passar 3 morros e atravessar o riacho que só secava nos meses mais quentes. Era uma propriedade média, com pasto para o gado, uma horta grande, galinheiro e a casa principal. Uma casa simples, de paredes brancas e telhas vermelhas, com varanda na frente e janelas de madeira que rangiam quando o vento soprava forte. José tinha 45 anos e parecia carregar o peso de 60. Alto, de ombros largos por causa do trabalho pesado, cabelos escuros começando a embranquecer nas pontas, barba por fazer de vários dias. Os olhos castanhos tinham aquele jeito cansado de quem viu demais e sofreu mais ainda. Ele acordava antes do sol nascer, cuidava dos animais, trabalhava na roça, comia sozinho, dormia sozinho. A vida tinha virado uma sequência de dias iguais, sem graça, sem sentido. Era só existir. Isso porque 5 anos atrás, José tinha perdido Isabel, a mulher que amava desde menino. Um acidente bobo, daqueles que ninguém espera. Ela tinha ido dar comida para os cavalos e um deles se assustou com um trovão. O coice pegou Isabel bem na cabeça. Ela nem chegou a sofrer muito, foi rápido. Mas para José foi como se o mundo tivesse acabado naquele dia. Ele dispensou quase todos os trabalhadores, ficou só com o necessário. Não recebia visitas, não ia à cidade a não ser quando precisava comprar algo urgente. A única pessoa que ainda entrava na casa era Marta, uma senhora viúva que morava na fazenda vizinha e ia lá 2 vezes por semana para limpar, lavar roupa e deixar comida pronta. Ela era discreta, trabalhava em silêncio e ia embora sem fazer perguntas. Era exatamente o que José precisava. Naquela noite de abril, a tempestade tinha chegado de repente, como costuma acontecer naquela época do ano. José estava na varanda, tomando o último café do dia, vendo os relâmpagos iluminarem o céu. Ele gostava de tempestade. O barulho dos trovões tapava o silêncio da casa vazia. A chuva caindo forte no telhado fazia companhia. Foi quando ouviu um som diferente. Não era o vento, não era a chuva batendo nas árvores, era um gemido, um choro abafado. José levantou-se rápido, pegou o lampião a óleo e desceu os degraus da varanda. A chuva molhou sua camisa em segundos. Ele levantou o lampião e caminhou em direção à porteira.
E foi quando viu uma figura pequena, encolhida, agarrada às tábuas de madeira da porteira, como se fosse a última coisa segura no mundo. José correu, o coração disparado. Quando chegou perto, a luz do lampião mostrou tudo. Era uma moça jovem. Não devia ter mais de 20 e poucos anos. O cabelo castanho escuro grudado no rosto pela chuva. O vestido de chita rasgado na manga e na barra. Sangue escorrendo de um corte na sobrancelha. Marcas roxas no pescoço. Os pés descalços cobertos de lama e arranhões. Ela ergueu o rosto e os olhos dele se encontraram. Eram olhos verdes, bonitos, mas cheios de um terror que José nunca tinha visto antes. "Socorro", ela sussurrou. A voz era fraca, trêmula. "Por favor, me ajuda." José não pensou, apenas agiu. Largou o lampião no chão, segurou a moça pelos ombros. "Você está machucada. Quem fez isso com você?" Ela tentou falar, mas as pernas falharam. José a segurou antes que caísse. "Não vá embora, por favor. Se você me deixar aqui, ele vai me matar." E então desmaiou. José ficou ali parado por um segundo, segurando aquele corpo pequeno e frágil nos braços. A chuva continuava caindo, o trovão ecoava e ele tinha uma decisão para tomar. Podia levá-la para dentro e cuidar dela. Ou podia colocá-la na carroça e levar até a cidade, deixar no hospital, lavar as mãos do problema. Mas quando olhou para o rosto daquela moça, viu algo que reconheceu: desespero, abandono, a sensação de estar completamente sozinha no mundo. E José sabia bem o que era isso. Ele a ergueu nos braços com cuidado e correu de volta para a casa. Subiu os degraus da varanda, atravessou a sala, foi direto para o quarto de hóspedes, que não era usado há anos. Deitou a moça na cama e acendeu todas as velas que encontrou. Depois correu até a cozinha, pegou panos limpos, água morna, álcool, ataduras. Quando voltou, ela continuava desacordada. José sentou-se na beirada da cama e começou a limpar os ferimentos. O corte na sobrancelha era feio, mas não profundo. As marcas no pescoço pareciam dedos. Alguém tinha tentado estrangulá-la. Os pulsos estavam arroxeados, como se tivessem sido apertados com força. Os pés tinham cortes de tanto andar descalça. José trabalhou em silêncio, com mãos firmes mas gentis. Limpou cada ferimento, aplicou álcool, enfaixou o que precisava. Depois, cobriu a moça com um cobertor grosso e ficou ali sentado, apenas observando ela respirar. Quem era ela? De quem estava fugindo? E por que tinha vindo parar justamente na porteira da fazenda dele? As perguntas não tinham resposta ainda, mas José sabia uma coisa. Ele não ia entregar aquela moça para ninguém, não antes de saber a verdade, não antes de ter certeza de que ela estaria segura. Arrastou uma cadeira para perto da cama e sentou-se. Ia passar a noite ali, vigiando. Se alguém viesse procurá-la, ia ter que passar por cima dele primeiro. Lá fora, a tempestade continuava. Mas dentro daquela casa silenciosa, algo tinha mudado. Depois de 5 anos vivendo como um fantasma, José Mendes tinha finalmente encontrado um motivo para voltar a sentir algo. E esse motivo estava ali, dormindo naquela cama, indefesa e ferida. Contudo, ele ainda não imaginava o quanto aquela decisão ia custar e o quanto ia ganhar. A madrugada chegou devagar. A tempestade foi perdendo força até virar uma garoa fina. José não tinha pregado o olho. Ficou ali sentado na cadeira ao lado da cama, observando a moça respirar. De vez em quando ela se mexia, gemia baixinho, murmurava palavras que ele não entendia. Estava tendo pesadelos, com certeza. José molhava um pano na água fresca e passava na testa dela. A febre tinha começado durante a noite, mas agora parecia estar baixando. Quando o sol nasceu, trazendo uma luz fraca e cinzenta pelas frestas da janela, José levantou-se com o corpo dolorido. Desceu até a cozinha, preparou café forte, comeu um pedaço de pão com manteiga.
Não tinha apetite, mas precisava manter as forças. Preparou um caldo de galinha, desses que Isabel costumava fazer quando ele ficava doente. Deixou fervendo no fogão a lenha e voltou para o quarto. A moça ainda dormia. José trocou a água da bacia, verificou as ataduras. O corte na sobrancelha estava começando a fechar. As marcas roxas no pescoço pareciam piores à luz do dia. Ele cerrou os punhos. Que tipo de homem fazia isso com uma mulher? Foi no meio da manhã que ela acordou. José estava sentado perto da janela, tentando ler um livro que não conseguia se concentrar, quando ouviu um movimento. Ela se mexeu na cama, gemeu baixinho, abriu os olhos devagar. No começo, estava confusa. Olhou ao redor sem entender onde estava. Quando viu José, o corpo dela inteiro ficou tenso. Os olhos se arregalaram de medo. Ela tentou se levantar rápido demais e gemeu de dor. Calma, José falou baixo, levantando as mãos para mostrar que não era uma ameaça. Você está segura, ninguém vai te machucar aqui. Ela o encarou, a respiração rápida, como um animal acuado. José deu um passo para trás, mantendo distância. Eu te encontrei desmaiada na porteira da minha fazenda ontem à noite, durante a tempestade. Você estava ferida. Eu só cuidei dos seus machucados, nada mais. Trouxe você para dentro porque estava chovendo muito e você precisava de ajuda. Ela continuou olhando para ele sem dizer nada. Depois seus olhos se encheram de lágrimas e ela virou o rosto para o lado, como se tivesse vergonha de ser vista daquele jeito. José esperou, não forçou. Apenas puxou a cadeira e sentou-se de novo, mantendo uma distância respeitosa. Meu nome é José, ele disse com voz calma. José Mendes, esta é minha fazenda. Você está a alguns quilômetros da cidade mais próxima. Sabe onde está? Ela não respondeu. Sabe seu nome? Silêncio. José suspirou. Está bem. Não precisa falar agora se não quiser. Mas você precisa comer alguma coisa. Fiz um caldo de galinha. Está quente. Vai te ajudar a recuperar as forças. E ele desceu até a cozinha, serviu o caldo numa caneca de porcelana e voltou. Colocou a caneca na mesinha ao lado da cama e voltou para a cadeira. A moça olhou para a caneca, depois para ele. Os olhos ainda desconfiados, mas a fome devia estar falando mais alto. Pode beber, José disse. Não tem nada de errado. É só caldo de galinha com legumes. Ela hesitou por um longo momento. Depois esticou a mão devagar. Pegou a caneca e tomou um gole pequeno. Fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto. Ela tomou mais um gole, depois outro, até acabar tudo. Quando terminou, colocou a caneca de volta e se encolheu sob o cobertor novamente. Obrigada, ela murmurou. A voz era rouca, fraca, mas era a primeira palavra que dizia desde que acordou. José assentiu. De nada. Ficaram assim por um tempo, em silêncio. Ela deitada na cama, ele sentado na cadeira. Não era um silêncio desconfortável. Era só dois estranhos tentando entender o que fazer com aquela situação. Você tem alguém que eu possa avisar? José perguntou finalmente. Alguém que deve estar preocupado com você? Os olhos dela se encheram de medo de novo. Não, ela disse rápido. Não avisa ninguém. Por favor. José franziu a testa. Você está fugindo de alguém? Ela mordeu o lábio. Depois devagar assentiu com a cabeça. De quem? Ela não respondeu. José inclinou-se um pouco para a frente. Olha, eu não vou te forçar a contar nada que você não queira. Mas se alguém te machucou daquele jeito e você está com medo, eu preciso saber. Porque se essa pessoa vier procurar você aqui, eu preciso estar preparado. Ela o estudou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nele. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Você nem me conhece. Não conheço, José admitiu. Mas sei reconhecer quando alguém precisa de ajuda. E você claramente precisa. Você deveria ter me levado para a polícia. Ou para o hospital. Deveria?
Ela desviou o olhar. Talvez. Você quer que eu faça isso? Silêncio. Depois ela balançou a cabeça. Não. Então não vou fazer. Ela mordeu o lábio de novo, hesitante. Eles podem vir me procurar aqui. Quem? Ela não respondeu. José se levantou e caminhou até a janela. Olhou para fora, para os pastos molhados pela chuva da noite anterior, para o céu que agora estava clareando. Olha, ele disse sem se virar. Eu não sei o que aconteceu com você. Não sei de quem você está fugindo ou por quê, mas posso te dizer uma coisa. Ninguém entra nesta fazenda sem minha permissão. E se alguém vier procurar você, vai ter que me dar uma explicação muito boa antes de eu permitir que chegue perto de você. Entendeu? Ele virou o rosto e olhou para ela por cima do ombro. Ela o encarou. E pela primeira vez, José viu algo além do medo naqueles olhos verdes. Viu esperança. Por que você se importa? Ela perguntou baixinho. Você não me conhece. José ficou em silêncio por um momento. Depois, respondeu com honestidade. Porque eu sei o que é se sentir completamente sozinho no mundo. Sei o que é quando parece que ninguém se importa se você vive ou morre. E eu não desejo isso para ninguém. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela baixou a cabeça, as lágrimas caindo de novo. Meu nome é Rosa, ela disse finalmente. José se virou completamente. Rosa, ele repetiu. O nome era bonito. Simples e bonito. Não tenho sobrenome, ela continuou. Ou melhor, tenho, mas não quero usar. Não quero mais nada que me ligue àquela vida. Que vida! Rosa respirou fundo e então começou a contar. E o que José ouviu fez seu sangue ferver de raiva. Mas ele manteve a calma e apenas escutou, porque era isso que ela precisava agora. Alguém que escutasse sem julgar, alguém que acreditasse nela. E José acreditou em cada palavra. Rosa tinha crescido numa fazenda pequena perto da cidade. Nada de luxo, mas tinham o suficiente. O pai dela trabalhava duro, cultivava um pouco de milho, tinha algumas cabeças de gado. A mãe cuidava da casa e dos filhos. Rosa era a mais velha de 3. Tinha 2 irmãos menores. A vida era simples, mas feliz. Até o pai dela adoecer. Foi há 2 anos, Rosa contou, a voz baixa e triste. Ele começou a tossir sangue. O médico disse que eram os pulmões, que ele precisava de repouso, de remédios caros, mas a gente não tinha dinheiro. José escutava em silêncio sentado na cadeira, os cotovelos apoiados nos joelhos. Meu pai tentou continuar trabalhando, mas ficou cada vez pior. Perdemos uma colheita inteira. Começamos a ficar endividados. O banco ameaçou tomar a terra. Minha mãe estava desesperada. Meus irmãos eram muito novos para trabalhar pesado. Eu tentei ajudar, mas não era suficiente. Ela parou, limpou as lágrimas com as costas da mão. Foi quando ele apareceu, o Major Álvaro Costa. A forma como ela disse o nome com tanto medo e nojo fez José cerrar os punhos. Ele tem a maior fazenda da região, Rosa continuou. É rico, poderoso, todo mundo tem medo dele. Ele apareceu na nossa casa um dia e disse que tinha ouvido sobre a situação do meu pai. Disse que queria ajudar. Ajudar como? José perguntou, embora já imaginasse a resposta. Ele ofereceu pagar todas as dívidas, pagar o tratamento do meu pai, dar dinheiro para minha família. Em troca, eu me casaria com ele. José sentiu a raiva crescer no peito. E seu pai aceitou? Rosa assentiu, mas lágrimas caindo. Ele não queria, mas estava desesperado. O major deu 3 dias para ele decidir. Se não aceitasse, o banco ia tomar tudo e a gente ia ficar na rua. Meu pai não tinha escolha, ou achava que não tinha. E você? O que você disse? Eu disse não, Rosa respondeu, a voz tremendo. Eu implorei para meu pai não aceitar. Disse que a gente dava um jeito de outra forma, mas ele já tinha assinado o acordo. Disse que era para o bem da família, que eu ia me acostumar, que o major podia ser rude, mas era um bom provedor. Ela soluçou. Mas meu pai não sabia quem o major realmente era.
Ninguém sabia, porque ele escondia bem. José esperou que ela continuasse. Eu tentei fugir uma vez, Rosa disse, 2 semanas antes do casamento. Peguei minhas coisas e tentei ir embora de madrugada. Mas ele descobriu, mandou os capangas dele me buscar. Me trouxeram de volta. E então ele foi até a casa dos meus pais e disse na frente de todo mundo que se eu tentasse fugir de novo, ele ia cancelar o acordo e ainda ia se certificar de que meu pai nunca mais conseguisse trabalho na região. Seu pai não fez nada? Ele ficou com vergonha, Rosa disse baixinho. Disse que eu estava envergonhando a família, que eu tinha que honrar o compromisso. Minha mãe não disse nada, só chorou. José balançou a cabeça, incrédulo com a situação. O casamento estava marcado para 3 dias atrás, Rosa continuou. Na noite anterior, o major apareceu na casa dos meus pais. Disse que queria falar comigo em particular. Meu pai deixou. Achava que ele só queria conversar. A voz dela falhou. Ele me levou para um dos quartos, trancou a porta e disse que eu já era propriedade dele de qualquer jeito, então não fazia diferença se ele me tomasse antes ou depois do casamento. José sentiu o sangue ferver. Ele te atacou? Rosa assentiu, as mãos tremendo. Eu lutei, gritei, consegui pegar uma jarra de água e quebrei na cabeça dele. Ele caiu. Não sei se desmaio ou só ficou atordoado, mas aproveitei e fugi. Desci pela janela, corri pela mata. Não sabia para onde estava indo, só corria. Caí várias vezes, me machuquei nas árvores, nos espinhos, mas não parei. E ele veio atrás de você? Não sei. Eu corri a noite inteira. Quando o dia amanheceu, vi uma estrada e segui por ela. Andei o dia todo. De noite, começou aquela tempestade. Eu já estava sem forças, estava pronta para desistir, e então vi a luz da sua fazenda ao longe. Achei que podia pedir ajuda, mas quando cheguei na porteira, não consegui ir mais longe. Minhas pernas não aguentaram, e então você me encontrou. Ela olhou para José com os olhos cheios de lágrimas. Você me salvou, e eu não sei como agradecer. José levantou-se e caminhou até a janela novamente. Ficou ali parado por um momento, tentando processar tudo o que tinha ouvido. Depois se virou para Rosa. Você não me deve nada, ele disse firme. Absolutamente nada. Você fez o que tinha que fazer. Fugiu de uma situação horrível. Lutou por sua liberdade. Isso exige coragem. Mas agora eu não tenho para onde ir, Rosa disse desesperada. Não posso voltar para casa. Meu pai vai me entregar para o major de novo. E o major, ele não vai desistir. Ele não aceita ser desafiado. Ele vai me procurar. E quando me encontrar... Se ele te encontrar... José interrompeu. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. Rosa o olhou surpresa. Você não entende. Ele é poderoso. Tem homens, tem dinheiro, tem influência. E eu tenho uma espingarda... E a certeza de que estou do lado certo, José respondeu. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Rosa. Eu prometo que ninguém vai te machucar enquanto estiver sob meu teto. Por quê? Ela perguntou de novo, como se não conseguisse entender. Por que você está fazendo isso por mim? José ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu, porque há 5 anos eu perdi minha esposa. E desde então eu vivi como um morto. Acordava, trabalhava, dormia, mas não vivia de verdade, não sentia nada, até você aparecer. E de repente eu lembro que ainda sou humano, que ainda posso fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que seja só uma pessoa. Rosa ficou sem palavras. Apenas olhou para aquele homem que era praticamente um estranho, mas que tinha se tornado sua única esperança no mundo. Obrigada, ela sussurrou. José acenou com a cabeça. Agora você precisa descansar e se recuperar. Vou trazer mais comida e vou trancar todas as portas e janelas. Se alguém vier, você fica quieta aqui dentro. Eu cuido disso. E se ele trouxer a polícia? Então vou explicar para a polícia que você é minha hóspede e que está aqui por vontade própria.
Rosa queria acreditar que seria tão simples, mas no fundo sabia que não seria. O Major Álvaro Costa não era homem de desistir fácil, e quando descobrisse onde ela estava, viria com tudo. Mas por enquanto, pela primeira vez em muito tempo, Rosa se sentia segura, e isso já era mais do que ela poderia pedir. Os dias seguintes foram estranhos para ambos. José voltou à sua rotina de trabalhar na fazenda, mas agora tinha alguém para cuidar. Subia com comida 3 vezes ao dia. Trocava as ataduras de Rosa quando necessário. Trazia água fresca, mais cobertores quando a noite esfriava. E aos poucos eles começaram a conversar. Não muito no começo. Apenas frases curtas, perguntas simples, respostas breves. Mas era o suficiente para criar um vínculo. Rosa contava sobre a infância, sobre os irmãos, sobre como gostava de cuidar da horta na fazenda dos pais. José falava sobre Isabel, sobre como tinham se conhecido ainda jovens, sobre os planos que tinham feito e que nunca se realizaram. No 5º dia, Rosa conseguiu se levantar da cama sem ajuda. Estava mais forte, os machucados sarando, as marcas roxas amarelando. Ela caminhou até a janela e ficou ali olhando para os pastos que se estendiam até onde a vista alcançava. "É bonito aqui", ela disse. José estava trocando os lençóis da cama. "É isolado, mas sim, tem sua beleza. Você não se sente sozinho?" "Me sentia", ele respondeu sem pensar. Depois percebeu o que tinha dito e parou. "Quer dizer, sim, sempre me sinto sozinho." Rosa olhou para ele por cima do ombro. Seus olhos se encontraram. E algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Na manhã seguinte era quarta-feira, o dia que Marta vinha trabalhar. José acordou antes do sol nascer e subiu até o quarto de Rosa. "A mulher que trabalha aqui vai chegar daqui a pouco", ele disse. "É melhor você ficar quieta. Ela trabalha só nas áreas de baixo. Nunca sobe aqui, mas é melhor não arriscar." Rosa assentiu, já tensa. "E se ela ouvir alguma coisa?" "Não vai ouvir. Mas se ouvir, eu invento uma desculpa." José trancou a porta do quarto por fora e desceu. Estava preparando café quando Marta chegou, pontual como sempre. Era uma senhora de 50 e poucos anos, baixa, forte, de poucas palavras. "Bom dia, seu José", ela cumprimentou. "Bom dia, dona Marta." Ela entrou com sua cesta, tirou o avental que trazia dobrado e começou a trabalhar. José ficou na sala fingindo ler um jornal velho, mas na verdade atento a qualquer barulho vindo do andar de cima. Tudo corria bem. Marta lavava louça, varria o chão, cantarolava baixinho uma música antiga. José começou a relaxar, mas então, batidas fortes na porta principal ecoaram pela casa. José levantou-se na mesma hora. O coração disparou. Caminhou até a porta e abriu devagar. Do outro lado estavam 3 homens a cavalo. O que estava na frente era um homem grande, de barba escura, chapéu de couro, roupas de montaria caras. Os olhos eram duros, frios. Ao lado dele, 2 capangas armados. "Bom dia", disse o homem com um sorriso que não alcançava os olhos. "Sou o Major Álvaro Costa. Estou procurando uma moça que fugiu da minha propriedade há alguns dias. Cabelo castanho escuro, olhos verdes, jovem e bonita." "Por acaso o senhor viu alguém com essa descrição por aqui?" José manteve a expressão neutra. Não vi ninguém." O major olhou além de José, tentando enxergar dentro da casa. "O senhor vive sozinho aqui?" "Vivo. Fazenda grande para um homem só." "É minha fazenda." O major deu um passo à frente, intimidador. "Olha, senhor, com todo respeito, essa moça é minha noiva. Sumiu na véspera do casamento. A família está desesperada. Se o senhor souber de alguma coisa, é melhor me falar agora. Eu recompenso bem quem me ajuda." José não recuou. "E eu já disse que não vi ninguém. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer." O major rangeu os dentes. "Eu vou passar de novo por aqui. E se eu descobrir que o senhor está mentindo para mim, vai se arrepender. Entendeu bem? Boa sorte na sua busca, major."
José fechou a porta na cara dele. Ficou ali parado, as mãos tremendo de raiva, ouvindo os cavalos se afastarem. Esperou até ter certeza absoluta de que tinham ido embora. Só então correu escada acima, destrancar a porta do quarto. Rosa estava encostada na parede, pálida, tremendo dos pés à cabeça. Era ele? José perguntou. Ela conseguiu apenas acenar com a cabeça. Eu ouvi a voz dele, sussurrou. Mesmo daqui de cima, reconheci a voz. José fechou a porta atrás de si. Ele não vai te encontrar, eu prometo. Ele não desiste, José. Nunca desiste. Ele vai voltar, vai trazer mais homens, vai vasculhar tudo até me encontrar. Então vou ter que me certificar de que ele nunca tenha motivos para achar que você está aqui. Se você está acompanhando essa história até aqui e ela está te emocionando, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Sua ajuda significa muito para nós. Rosa olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Por que você está arriscando tanto por mim? José segurou os ombros dela com firmeza. Porque você não merece viver com medo. Ninguém merece isso. Ela desabou a chorar. José a abraçou, deixando que ela descarregasse todo o medo, toda a tensão acumulada. E naquele abraço, alguma coisa mudou entre os dois. Deixou de ser apenas protetor e protegida. Começou a ser algo mais. Lá embaixo, Marta terminava o trabalho em silêncio. Ela tinha ouvido a conversa na porta. Tinha visto a tensão no corpo de José quando ele fechou a porta. E embora não soubesse os detalhes, sua intuição de mulher experiente dizia que havia mais acontecendo naquela casa do que José deixava transparecer. Mas Marta era mulher discreta. Terminou de limpar, guardou tudo no lugar e foi embora sem fazer perguntas. Se José precisasse dela, sabia onde encontrá-la. Quando Marta partiu, José desceu e verificou todas as portas e janelas. Trancou tudo. Depois voltou para o quarto de Rosa. Você precisa ficar escondida por mais tempo, ele disse. Pelo menos até termos certeza de que o major desistiu. E se ele não desistir? Então vamos ter que encontrar outra solução. Qual? José não respondeu porque ainda não sabia. Naquela noite, Rosa não quis ficar sozinha. Tinha medo demais. Então desceu as escadas devagar e foi até a sala onde José estava sentado, olhando para o fogo na lareira. Posso ficar aqui? Ela perguntou. José olhou para ela e acenou. Claro. Rosa sentou-se na outra poltrona. Ficaram ali em silêncio, apenas observando as chamas dançarem. Mas era um silêncio confortável. A presença um do outro era o suficiente. José, ela disse depois de um tempo, o que aconteceu com sua esposa? Você disse que foi um acidente. José ficou quieto por um momento. Depois começou a contar sobre aquele dia terrível, sobre como tinha sido impotente para salvar Isabel, sobre como tinha se sentido morto desde então. Rosa escutou tudo sem interromper. E quando ele terminou, ela disse, você sente falta dela? Todos os dias. Ela tinha sorte de ter você. José olhou para Rosa. Não sei se ela diria isso. Não consegui salvá-la quando ela mais precisou. Mas você está me salvando agora, Rosa disse baixinho. E isso significa que você ainda é capaz de fazer diferença. Sua esposa ficaria orgulhosa. As palavras tocaram fundo. José sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas assentiu. Eles passaram o resto da noite ali, conversando sobre coisas pequenas e grandes, sobre sonhos que tinham, sobre medos que carregavam. E pela primeira vez em 5 anos, José se sentiu menos sozinho. E Rosa se sentiu menos assustada. Mas a paz não duraria muito, porque o major não era homem de desistir. E a tempestade estava apenas começando. Uma semana passou.
depois 2. O major não voltou e José começou a achar que talvez ele tivesse desistido. Mas Rosa sabia melhor. Ele está planejando alguma coisa, ela dizia. Conheço como ele funciona. Não desiste, apenas muda de estratégia. Nesse tempo, a rotina na fazenda tinha mudado completamente. Rosa já não ficava mais trancada no quarto. Durante o dia, quando tinha certeza de que ninguém podia vê-la, ela descia e ajudava José. Cozinhavam juntos. Ela cuidava da horta, limpava a casa. José tentou protestar no começo, disse que ela não precisava fazer nada. Mas Rosa insistiu. Me faz bem ter algo para fazer, ela explicou. Me faz sentir útil de novo. A noite se tornara um ritual. Sentavam-se na sala, às vezes conversavam, às vezes apenas ficavam em silêncio confortável. José contava histórias sobre a fazenda, sobre os anos bons com Isabel. Rosa falava sobre a infância, sobre os irmãos que tinha deixado para trás e que sentia falta todos os dias. Foi numa dessas noites que José percebeu. Percebeu que quando olhava para Rosa, sentia algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas compaixão ou vontade de proteger. Era algo mais, algo que o assustava porque parecia uma traição à memória de Isabel. Rosa também percebeu. Via na forma como José olhava para ela, na maneira como suas mãos se tocavam acidentalmente quando passavam os pratos na cozinha, na forma como ele se preocupava além do necessário. Mas nenhum dos dois falou sobre isso. Era cedo demais, complicado demais. Foi na 3ª semana que tudo mudou. José tinha ido à cidade buscar mantimentos. Deixou Rosa escondida em casa com instruções claras. Não abrir a porta para ninguém, não aparecer nas janelas. Ela concordou. Mas o que José não sabia é que o major tinha colocado homens vigiando as estradas. E quando José passou com a carroça, um dos capangas o reconheceu. O mesmo homem que tinha estado ali naquele dia, na porta da fazenda. O capanga mandou um recado para o major. E o major sorriu. Finalmente tinha uma pista. José voltou para casa no fim da tarde, sem saber que estava sendo seguido. Entrou com os mantimentos, chamou Rosa para ajudá-lo a guardar tudo. Estavam na cozinha, organizando os sacos de farinha e feijão, quando ouviram. Cavalos, muitos cavalos. José correu até a janela e seu coração gelou. Eram pelo menos 10 homens, todos armados, com o major na frente. Cercaram a casa completamente. Rosa, sobe e se esconde no armário do quarto dos fundos. Rápido! Rosa estava pálida de terror. José, vai, agora! Ela subiu correndo. José esperou ter certeza de que ela estava escondida. Depois, pegou a espingarda que guardava atrás da porta e saiu para a varanda. O major desceu do cavalo com um sorriso vitorioso. Boa tarde de novo, senhor José. Vim fazer uma visita mais completa dessa vez. Não autorizei visita nenhuma, José respondeu, a espingarda firme nas mãos. Não precisa de autorização. Tenho aqui um mandado do delegado para revistar sua propriedade. Ele mostrou um papel. José não chegou nem a ler, sabia que era falso ou comprado. Saia da minha terra, agora. O major riu. Ou o quê? Vai atirar em mim na frente de 10 testemunhas? O senhor é esperto demais para isso. José cerrou os dentes. O major estava certo. Não podia atirar. Seria preso na hora. Meus homens vão revistar a casa. O major continuou. Se não encontrarmos nada, pedimos desculpas e vamos embora. Mas se encontrarmos o que eu acho que vamos encontrar, o senhor vai ter muitos problemas. Os capangas começaram a se aproximar. José deu um passo à frente, bloqueando a porta. Não vão entrar na minha casa. Então o senhor me dá o que é meu e a gente resolve isso de forma civilizada, o major disse. Entregue a Rosa e eu vou embora. Simples assim. Não sei de quem você está falando. O major perdeu a paciência. Fez um sinal para os homens. Prendam ele e reviram tudo. Foi quando outra voz ecoou. Parem! Todos se viraram.
Rosa estava parada na porta, pálida, mas firme. Tinha descido. Rosa, volta! José gritou, mas ela não voltou. Caminhou até ficar ao lado de José. Finalmente, o major sorriu. Pensei que teria que destruir a casa inteira para te encontrar. Deixa o José em paz, Rosa disse, a voz tremendo, mas determinada. Ele não tem nada a ver com isso, foi tudo decisão minha. Óbvio que foi, o major respondeu. Mas esse homem te escondeu, te protegeu, mentiu para mim. Isso é crime. Ele me ajudou porque eu estava ferida e com medo. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Decente? O major riu. Você me envergonhou, Rosa. Fugiu na véspera do casamento. Fez minha família passar vergonha na frente da cidade inteira. Acha que eu vou simplesmente esquecer isso? Eu não sou sua propriedade, Rosa respondeu. Nunca fui e nunca vou ser. O major deu um passo ameaçador. Você é exatamente o que eu disser que você é. Seu pai me deve. E você é o pagamento. José deu um passo à frente, se colocando entre Rosa e o major. Ela não vai a lugar nenhum com você. O major sorriu friamente. Então eu vou ter que usar a força. E quando terminar com ela, vou me certificar de que você passe o resto da vida na prisão por sequestro. José apertou a espingarda. Sabia que estava perdendo. Eram muitos contra ele. E por mais que quisesse proteger Rosa, não podia lutar contra 10 homens armados. Foi quando Rosa tocou seu braço. José, ela disse baixinho. Deixa eu ir. Não, ele está certo. Se eu não for, ele vai te prender. Vai destruir sua vida. Eu não posso deixar isso acontecer. Rosa, não. José segurou a mão dela. Eu não vou deixar você ir com ele. Os olhos deles se encontraram. E naquele momento, sem palavras, ambos entenderam. O que tinham começado a sentir um pelo outro era real, mas talvez não fosse suficiente contra o poder e a influência do major. Decisão tomada? O major perguntou impaciente. Rosa olhou para José mais uma vez. Depois se soltou da mão dele e começou a caminhar em direção ao major. Mas José não ia deixar isso acontecer. Não daquele jeito. Ele segurou Rosa pelo braço e a puxou de volta. Depois virou-se para o major. Ela não vai. E se você quiser levá-la, vai ter que me matar primeiro. E aí, todos esses homens aqui vão ser testemunhas de assassinato. Você pode ter influência, major, mas não o suficiente para escapar de uma acusação de homicídio na frente de tantas testemunhas. O major hesitou. Não esperava aquilo. Além disso, José continuou. Rosa está aqui por vontade própria. É minha hóspede. E se você tentar levá-la à força, eu vou à cidade amanhã mesmo e conto para todo mundo o que você fez com ela. Vou contar como você tentou forçá-la antes do casamento. Como ela teve que fugir para salvar a própria vida. Vamos ver o que as pessoas boas da cidade vão achar disso. O rosto do major ficou vermelho de raiva. Você não tem provas. Tenho as marcas no corpo dela. Tenho os ferimentos que tratei quando a encontrei. E tenho a palavra dela. Pode não ser suficiente para te prender, mas é suficiente para destruir sua reputação. E para um homem como você, reputação é tudo. O silêncio foi pesado. Os capangas olhavam para o major esperando ordens. Finalmente o major falou, a voz cheia de veneno. Isso não acabou. Vocês vão se arrepender. Ele montou no cavalo e fez sinal para os homens o seguirem. Partiram deixando apenas poeira para trás. Quando sumiram de vista, José soltou o ar que estava segurando. As pernas quase falharam. Rosa se segurou nele, tremendo dos pés à cabeça. Ele vai voltar, ela disse. Eu sei, José respondeu. Por isso você precisa ir embora, para bem longe daqui. Rosa olhou para ele. E você? Eu fico. Alguém tem que ficar para enfrentá-lo. Não quero ir sem você. As palavras ficaram suspensas no ar. José olhou para Rosa e finalmente disse o que estava sentindo havia dias. Então vamos juntos. Eles trabalharam a noite toda.
José pegou todo o dinheiro que tinha guardado, empacotou roupas e mantimentos. Rosa juntou as poucas coisas que tinha. O plano era simples: sair antes do amanhecer, seguir pela estrada menos usada até a cidade vizinha, pegar o trem que passava de madrugada com destino à capital. De lá poderiam ir para qualquer lugar, recomeçar longe de tudo e de todos. Mas José sabia que fugir assim era praticamente abandonar a fazenda que tinha sido de sua família por gerações. A terra onde tinha construído uma vida com Isabel. Deixar tudo para trás. Você não precisa fazer isso, Rosa disse enquanto o observava arrumar as coisas. Você pode ficar. Eu vou sozinha. Não vou deixar você ir sozinha, José respondeu sem hesitar. E além disso, essa fazenda era meu passado. Talvez seja a hora de construir um futuro novo. Rosa sentiu os olhos arderem. José, eu não queria que você perdesse tudo por minha causa. Ele parou o que estava fazendo e foi até ela. Segurou o rosto dela entre as mãos com delicadeza. Você não está me fazendo perder nada. Está me dando um motivo para viver de novo. Faz 5 anos que eu sou um morto andando. Você me acordou, me fez lembrar que ainda tem coisas que valem a pena nessa vida. Mas sua fazenda, suas memórias, as memórias eu levo comigo. A fazenda é só terra e madeira. Eu posso trabalhar em qualquer lugar, posso recomeçar, mas não posso te deixar enfrentar o mundo sozinha. Rosa não aguentou. Abraçou-o forte, enterrando o rosto no peito dele. José a abraçou de volta, sentindo o coração bater acelerado. Eu tenho tanto medo, ela confessou. Eu também, mas vamos enfrentar juntos. Eles iriam partir dali a 3 horas, mas então bateram na porta. José e Rosa se entreolharam, assustados. Quem seria àquela hora da madrugada? José pegou a espingarda e foi até a porta. Abriu uma fresta. Era Marta. Dona Marta, o que está fazendo aqui a essa hora? Vim avisar, ela disse apressada. O major está na cidade reunindo mais homens. Ouvi dizer que vão cercar sua fazenda de manhã cedo e não vão sair até encontrar a moça. E dessa vez vão trazer o delegado junto. José deixou Marta entrar. A mulher olhou para Rosa com compaixão. Então é você a moça que o major procura. Rosa assentiu sem saber o que dizer. Vocês precisam sair daqui agora, Marta disse. Se esperarem até de manhã, não vão conseguir. Já estávamos planejando partir, José explicou. Pela estrada principal? Pela secundária? Marta balançou a cabeça. O major deve ter colocado homens em todas as estradas. Vocês não vão conseguir passar. Então o que fazemos? Marta pensou por um momento. Conheço um caminho pelos fundos, pela mata. Dá numa trilha velha que leva até a outra cidade. Ninguém usa há anos, está cheia de mato, mas dá para passar a pé. De lá, vocês pegam o trem. José olhou para Rosa. Era arriscado, mas era a única chance. Vamos fazer isso, ele decidiu. Marta ajudou a carregar as coisas. Deu mantimentos extras, um mapa rabiscado mostrando a trilha. Quando estavam prestes a sair, ela segurou a mão de José. Seu José, eu trabalho nessa casa há muito tempo. Conheci a senhora Isabel. Deus a tenha. Ela era uma mulher boa. E sei que ela ia querer que o senhor fosse feliz de novo. Não tenha medo de viver. José assentiu, emocionado. Obrigado por tudo, dona Marta. Cuidem-se e boa sorte. José e Rosa saíram pela porta dos fundos, atravessaram o pasto e entraram na mata. A noite estava escura, só a lua crescente iluminava o caminho. Carregavam mochilas pesadas nas costas. Caminharam em silêncio por horas, seguindo a trilha que Marta tinha indicado. Quando o sol começou a nascer, pararam para descansar perto de um riacho. Beberam água, comeram pão que Marta tinha preparado. Rosa estava exausta, os pés doendo, mas não reclamou. Quanto falta? Ela perguntou. Segundo o mapa, umas 4 horas de caminhada ainda. Rosa fechou os olhos. Acha que vamos conseguir? Vamos.
José disse com convicção. Não chegamos até aqui para desistir agora. Eles descansaram meia hora e continuaram. A trilha era difícil, cheia de subidas e descidas, raízes que tropeçavam os pés, galhos que arranhavam os braços, mas seguiram em frente. Foi no meio da tarde que finalmente viram a outra cidade, pequena e tranquila, no vale abaixo deles. Conseguimos, Rosa disse quase sem acreditar. José sorriu. Eu disse que íamos conseguir. Desceram correndo o resto do caminho. Chegaram na cidade quando o sol estava começando a se pôr. A estação de trem ficava na entrada. José comprou 2 passagens para a capital. O próximo trem passaria em 1 hora. Sentaram-se no banco de madeira da plataforma, lado a lado, esperando. Rosa apoiou a cabeça no ombro de José. Ele segurou a mão dela. O que vamos fazer quando chegarmos lá? Ela perguntou. Vou procurar trabalho. Você também, se quiser, vamos alugar um quartinho simples e vamos recomeçar, sem olhar para trás. E o major? Pode procurar o quanto quiser. O Brasil é grande, ele não vai nos encontrar. Rosa queria acreditar. E pela primeira vez em muito tempo, conseguiu. O trem chegou apitando, soltando fumaça preta. José e Rosa subiram, encontraram 2 lugares perto da janela. Quando o trem começou a se mover, Rosa olhou pela janela, vendo a cidade pequena desaparecer na distância. E com ela, toda a vida que tinha conhecido. José segurou a mão dela de novo. Está tudo bem ficar com medo. Não estou com medo, ela respondeu. Não enquanto estou com você. Eles viajaram a noite toda. Rosa dormiu encostada em José. Ele ficou acordado, protegendo, vigiando. Quando o sol nasceu, estavam chegando na capital. Era uma cidade grande, barulhenta, cheia de gente. Perfeito para se perder, perfeito para recomeçar. José alugou um quarto num hotel simples, comeram alguma coisa, dormiram abraçados pela primeira vez, exaustos mas aliviados. Nos dias seguintes, José encontrou trabalho numa serraria. Rosa conseguiu emprego numa casa de família, cozinhando e limpando. O dinheiro era pouco, mas dava para viver. Eram felizes na simplicidade. À noite, quando voltavam para o quartinho que alugaram depois de 2 semanas no hotel, conversavam sobre tudo. Sobre o futuro, sobre os sonhos que tinham. E aos poucos, o que era apenas proteção se transformou em amor verdadeiro. Foi numa dessas noites que José finalmente disse: Rosa, eu te amo. Ela olhou para ele com os olhos brilhando. Eu também te amo, José. Desde aquela primeira noite quando você me encontrou, você me salvou de tantas formas que nem consigo contar. Eles se beijaram pela primeira vez e foi como se todas as peças finalmente se encaixassem. Mas a felicidade deles não duraria para sempre sem ser testada, porque mesmo longe, o passado tem uma forma de nos alcançar. E o Major Álvaro Costa era homem de memória longa e vingança garantida. 3 meses se passaram. José e Rosa tinham construído uma vida simples, mas feliz na capital. Moravam num quartinho pequeno, mas aconchegante. Trabalhavam duro durante o dia e passavam as noites juntos, planejando um futuro melhor. Falavam em casar oficialmente quando juntassem um pouco mais de dinheiro. Falavam em ter filhos um dia. Falavam em sonhos que antes pareciam impossíveis. José tinha mudado completamente. O homem triste e fechado que vivia como morto tinha desaparecido. Agora sorria, fazia planos, vivia de verdade. E tudo por causa daquela moça que a tempestade tinha trazido até ele. Rosa também tinha mudado. Não tinha mais aquele olhar assustado de animal acuado. Seus olhos brilhavam de novo. Ela ria, cantarolava enquanto trabalhava, fazia planos para o futuro. Tinha encontrado não apenas refúgio, mas amor verdadeiro. Mas a paz nunca dura para sempre. Foi numa tarde de sábado que tudo desmoronou. José estava voltando da serraria quando viu 2 homens parados em frente ao prédio onde moravam. Homens que ele reconheceu imediatamente.
Eram 2 dos capangas do major. O coração de José disparou. Como tinham encontrado? Como sabiam onde estavam? Ele virou-se e correu na direção oposta. Precisava avisar Rosa. Ela tinha ido fazer compras no mercado e devia estar voltando. Correu pelas ruas procurando, o desespero crescendo. Finalmente a viu, a 2 quadras de distância, vindo na direção do prédio com uma cesta nas mãos. "Rosa!" ele gritou. Ela olhou e sorriu, mas o sorriso morreu quando viu a expressão dele. José chegou perto dela, ofegante. "Eles nos encontraram. Tem homens do major no prédio." Rosa empalideceu. "Como?" "Não sei, mas precisamos sair daqui. Agora." Eles começaram a andar rápido na direção oposta. Mas então ouviram uma voz atrás deles. "Achei que podiam fugir de mim para sempre?" José e Rosa se viraram devagar. O major Álvaro Costa estava ali, com mais 4 homens ao redor dele, todos armados. "Como nos encontrou?" José perguntou. O major sorriu. "Dinheiro compra muitas coisas, inclusive informações. Coloquei homens procurando em todas as cidades grandes. Demorou, mas finalmente achei vocês." "O que você quer?" Rosa perguntou, se posicionando atrás de José. "O que eu sempre quis, você de volta. E esse homem preso por sequestro e rapto." "Eu não sequestrei ninguém," José respondeu. "Rosa veio comigo por vontade própria. Não é o que os documentos que eu tenho dizem. Tenho testemunhas dispostas a jurar que você a forçou, que a manteve presa, que a ameaçou. Testemunhas mentirosas que você pagou." O major deu de ombros. "Quem vai acreditar em você? Um fazendeiro pobre, sem influência? Ou em mim, um homem respeitado com dinheiro e poder?" José cerrou os punhos. Sabia que o major estava certo. Num jogo de influência e dinheiro, ele sempre perderia. "O que você quer?" José repetiu a pergunta de Rosa. "Quero que Rosa volte comigo. Vamos nos casar como estava planejado, e você vai ser preso por seus crimes." "Nunca," Rosa disse saindo de trás de José. "Eu nunca vou voltar com você. Prefiro morrer." O major perdeu a paciência. Fez um sinal para os homens agarrarem Rosa, mas José se colocou na frente. "Não encosta nela." Um dos capangas puxou uma faca. A situação estava ficando perigosa. Pessoas na rua começaram a se juntar, observando. O major percebeu e mudou de tática. "Não precisa ser assim," ele disse, o tom mudando para a falsa gentileza. "Vamos resolver isso de forma civilizada, no tribunal. Deixa a justiça decidir quem está certo." José desconfiou. "Que tribunal?" "O daqui da capital. Você apresenta a sua versão, eu apresento a minha e o juiz decide, justo para todos." Era uma armadilha. José sabia. Mas com tantos homens armados ao redor e pessoas assistindo, não tinha muita escolha. Se tentasse fugir de novo, o major tinha motivo para mandar prendê-lo ali mesmo. "Está bem," José concordou. "Vamos ao tribunal." O major sorriu vitorioso. O julgamento foi marcado para a semana seguinte. José conseguiu um advogado, um homem jovem recém-formado, que aceitou o caso por pouco dinheiro. O major apareceu como o melhor advogado da cidade, conhecido por ganhar causas impossíveis. No dia do julgamento, o tribunal estava cheio. A história tinha se espalhado pela cidade. Um major rico e poderoso contra um fazendeiro humilde, uma moça fugindo de casamento forçado. Era o tipo de história que prendia a atenção. O juiz era um homem de meia idade, de olhar sério e cansado. Ouviu primeiro o advogado do major. Ele apresentou documentos mostrando o contrato entre o major e o pai de Rosa. Testemunhas que juraram ter visto José forçar Rosa a ir com ele. Que ela estava sendo mantida contra a vontade. Tudo mentira, mas mentiras bem construídas. Depois foi a vez do advogado de José. Ele chamou Rosa ao banco das testemunhas. "Senhorita Rosa," ele começou, "a senhora foi forçada a ir com o senhor José?" "Não," Rosa respondeu a voz firme. "Eu fugi para a fazenda dele porque estava desesperada.
Ele me ajudou quando mais precisei. Porque estava desesperada. Rosa respirou fundo e então contou tudo. Na frente do juiz, do major, de todos, contou sobre o casamento forçado, sobre como o major tinha tentado forçá-la na noite antes do casamento, como ela tinha lutado e fugido, como José a tinha encontrado ferida e cuidado dela sem pedir nada em troca. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Algumas mulheres tinham lágrimas nos olhos. O advogado do major tentou desacreditar a história. Essas são acusações graves, sem provas. Eu tenho provas, Rosa disse. Levantou as mangas do vestido mostrando as cicatrizes nos pulsos. Mostrou a cicatriz na sobrancelha. Essas são as marcas do que ele fez comigo. O major estava vermelho de raiva. Ela está mentindo. Essas marcas podem ser de qualquer coisa. É verdade que o senhor tinha um acordo para se casar com ela? O juiz perguntou ao major. Tinha, um acordo legítimo. E é verdade que ela fugiu? É, mas por que esse homem a convenceu? Não é verdade. José se levantou. Eu nem conhecia a Rosa. Ela apareceu na minha porteira sozinha, ferida, assustada. Qualquer pessoa decente teria ajudado. O juiz bateu o martelo. Silêncio! Olhou para Rosa. Senhorita, a senhora quer se casar com o major? Não, meritíssimo. Nunca quis. E quer ficar com o senhor José? Quero. Eu o amo. O juiz olhou para os papéis na frente dele por um longo momento. O tribunal estava em silêncio total. Finalmente ele falou. Após ouvir ambos os lados, determino que o contrato de casamento não tem validade, pois a senhorita Rosa nunca consentiu. Ela é maior de idade e tem o direito de escolher seu próprio destino. As acusações de sequestro contra o senhor José são improcedentes. O caso está encerrado. O martelo bateu. O tribunal explodiu em murmúrios. Rosa e José se abraçaram, chorando de alívio. Tinham vencido. O major levantou-se furioso, mas não podia fazer nada. A lei tinha decidido contra ele. Saiu do tribunal com os homens atrás, derrotado e humilhado. Mas quando passou por José, sussurrou baixo o suficiente para só ele ouvir. Isso não acabou. José não se importou com a ameaça. Naquele momento, só importava que Rosa estava livre, que estavam livres e que finalmente podiam viver sem medo. 6 meses depois do julgamento, José e Rosa se casaram. Foi uma cerimônia simples numa igreja pequena da capital. Não tinha muitos convidados, apenas algumas pessoas que tinham conhecido durante aqueles meses na cidade. Marta tinha vindo especialmente para o casamento, fazendo a longa viagem só para ver José feliz de novo. A senhora Isabel estaria orgulhosa. Marta disse abraçando José depois da cerimônia. Você merece ser feliz. José tinha lágrimas nos olhos. Obrigado por tudo, dona Marta, por nos ajudar quando mais precisávamos. Rosa também abraçou Marta. A senhora salvou nossas vidas. Vocês salvaram um ao outro, Marta respondeu sorrindo. Eu só ajudei um pouquinho. Depois do casamento, José e Rosa continuaram morando na capital por mais 2 anos. José trabalhou duro e juntou dinheiro suficiente para comprar um pedacinho de terra nos arredores da cidade. Não era grande como a fazenda que ele tinha deixado para trás, mas era deles. Construíram uma casa simples com as próprias mãos. Plantaram uma horta. Criaram galinhas. Viviam de forma humilde, mas eram imensamente felizes. O major Álvaro Costa nunca mais apareceu. Ouviram dizer que ele tinha se mudado para outra região, longe dali, que sua reputação tinha sido manchada depois do julgamento e ele tinha preferido recomeçar em outro lugar. José e Rosa não se importaram. O passado tinha ficado onde deveria ficar no passado. Rosa nunca mais viu a família. Mandou uma carta para a mãe, alguns meses depois do casamento, contando que estava bem, que era feliz, que tinha encontrado um homem bom, que a amava de verdade. Não recebeu resposta. Doeu, mas Rosa aprendeu a aceitar. Algumas pessoas nunca vão entender.
Algumas portas ficam fechadas para sempre. Está tudo bem. 1 ano depois do casamento, Rosa engravidou. José ficou apavorado e emocionado ao mesmo tempo. Tinha medo de perder Rosa, como tinha perdido Isabel. Mas Rosa era forte. O parto foi difícil, mas ela aguentou. E quando o bebê nasceu, um menino de olhos verdes como os da mãe, José chorou de alegria. Chamaram o menino de Pedro, e 3 anos depois veio Maria. Depois mais 2, João e Ana. A casa pequena ficou cheia de vida, de risos, de barulho de crianças correndo. José trabalhava de sol a sol, mas voltava para casa todos os dias com um sorriso no rosto. Porque tinha uma família, tinha amor, tinha um motivo para viver. Rosa cuidava das crianças, da horta, da casa. Cantava enquanto trabalhava. Sorria sempre. As marcas do passado ainda estavam lá nos pulsos, na sobrancelha, mas não doíam mais. Eram apenas lembretes de quão longe tinha chegado, de quanto tinha sobrevivido. Os anos passaram. As crianças cresceram. Pedro virou um jovem forte e trabalhador como o pai. Maria era esperta e cheia de sonhos. João tinha o jeito quieto, mas bondoso. Ana era a mais nova, a mais falante, a que enchia a casa de alegria. José e Rosa envelheceram juntos. Os cabelos ficaram brancos, as mãos calejadas, as costas curvadas pelo trabalho. Mas o amor permaneceu. Cada dia que passava, se amavam mais. Porque sabiam o preço que tinham pagado por aquele amor. Sabiam o que era ter perdido tudo e encontrado um ao outro. Numa tarde de domingo, muitos anos depois, José e Rosa estavam sentados na varanda da casa que tinham construído. Os netos corriam pelo quintal. Os filhos estavam dentro preparando o almoço de família. O sol estava morno, o vento suave. Era um dia perfeito. Você se arrepende de alguma coisa? Rosa perguntou de repente. José olhou para ela surpreso. De quê? De ter perdido sua fazenda. De ter deixado tudo para trás por minha causa. José pegou a mão dela, entrelaçando os dedos enrugados. Nem por um segundo. Aquela fazenda era meu passado. Você é meu presente e meu futuro. Foi a melhor decisão que já tomei. Rosa sorriu, os olhos brilhando. Eu te amo. Eu também te amo. Desde aquela noite de tempestade, quando te encontrei na porteira. Acho que já sabia, mesmo sem perceber, que você ia mudar minha vida completamente. Você salvou minha vida, Rosa disse. E você salvou a minha, José respondeu. Eu estava morto por dentro. Você me trouxe de volta à vida. Eles ficaram ali, de mãos dadas, vendo o sol se pôr sobre os campos que tinham cultivado juntos. 2 pessoas que o destino tinha unido numa noite de tempestade. 2 almas que tinham encontrado uma na outra exatamente o que precisavam: refúgio, amor, paz. A história deles não foi fácil. Teve medo, teve perda, teve luta, mas teve amor, muito amor. O tipo de amor que vence obstáculos, que desafia o poder, que constrói futuros, onde antes só havia ruínas. E no fim era isso que importava. Não importava quanto tempo tinham juntos. Importava que cada dia tinha sido vivido com intensidade, com gratidão, com a certeza de que tinham encontrado algo raro e precioso. Quando a noite caiu completamente, José e Rosa entraram de mãos dadas. A família estava reunida ao redor da mesa. Conversas, risos, o cheiro de comida caseira. José olhou ao redor e seu coração se encheu de gratidão. Tinha perdido muito na vida, mas tinha ganhado tudo que realmente importava. E enquanto Rosa sorria para ele do outro lado da mesa, cercada pelos filhos e netos, José soube que cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de medo tinha valido a pena. Porque o amor verdadeiro sempre vale a pena, sempre valeu, sempre valerá. E assim chegamos ao final desta história, que nos mostra que até nos momentos mais escuros da vida pode aparecer uma luz.
José e Rosa encontraram um no outro a cura para suas feridas, a coragem para enfrentar o impossível e o amor que transforma tudo. Se você chegou até aqui e essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários qual parte mais te emocionou. Foi a coragem de Rosa ao fugir? A bondade de José ao protegê-la? Ou o amor que venceu todas as dificuldades? E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce todo dia. Ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Porque assim como José e Rosa, todos nós merecemos encontrar nossa própria história de amor e de recomeço. Obrigado por estar aqui comigo até o final. Até a próxima história.